Então vamos para Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 4, escrito está: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos para capítulo 7, agora, o versículo de número 23 e também o 24. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro. Preste atenção na palavra prisioneiro. Antes eu deveria ter pedido para você memorizar a palavra sepultura. Agora a palavra prisioneiro. Me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação, preste atenção na palavra condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 18, para encerrarmos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar, ou não podem ser comparados com a glória. Memorize a palavra glória. Com a glória a ser revelada em nós. Amém, queridos? Eu quero pregar esta noite sobre os 4 endereços do Evangelho. Podeis retornar por bondade ao seu lugar de assento. Queridos irmãos e irmãs, estamos agora, todas as quintas, a pregar sobre as cartas do apóstolo Paulo. E estamos em Romanos, eu creio que já deve ser a 4ª mensagem ou 5ª por aí. E falar de Paulo e falar de suas cartas é tocar nas feridas da nossa vida, porque muitas vezes é Paulo nos seus escritos em que ele aperta os parafusos da nossa vida e ele toca em áreas, em assuntos nevrálgicos da nossa vida, que nós não queríamos ouvir muitas vezes, que nós não queríamos que Deus tocasse em tais assuntos. Todavia, eles são importantes para o nosso crescimento espiritual. E agora Paulo, nesses textos que eu acabei aqui de mencionar, pelo menos 4 endereços, o Evangelho ele vai conduzir você a estar nesses 4 endereços que são importantes para a nossa salvação, para a construção do nosso relacionamento com Deus. Não se assuste, mas o primeiro endereço que o Evangelho te leva é para uma sepultura, e eu explico. O primeiro endereço que o Evangelho do Senhor Jesus te leva é para uma sepultura, mas não entenda isso no literal. Não é de um cemitério, com todo respeito, não é isso que eu estou falando. É do cemitério sim, mas metaforicamente que o Evangelho ele nos leva. E eu explico quando mostro a vocês Romanos, o capítulo 6 e o versículo 4. O apóstolo Paulo ele fala: porque fomos, pois, sepultados
Preste atenção na palavra sepultados. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos, interessante que Paulo ele vai explicar que para você se tornar uma nova criatura, perceba que antes da palavra vida, existe a palavra morte. No texto, a palavra morte vem primeiro. Nós precisamos ser sepultados com Cristo na morte, para que depois sejamos levantados, ressuscitados, para viver uma nova vida, ou andarmos em novidade de vida. Eu repito, a palavra morte, ela vem antes da palavra vida. Normalmente nós queremos ter vida, nós queremos coisas novas, mas o Evangelho, ele cobra que a nossa natureza pecaminosa, ela seja sepultada, para que depois de sepultado, a nossa natureza, que é débil, que é fraca, que gosta do que é errado, essa natureza, ela tem que ser sepultada. Eu falava aos candidatos ao batismo que quando estamos descendo as águas do batismo, irmã Neuci, a Bíblia diz que quando descemos as águas, o ato do corpo mergulhar nas águas, simbolicamente e metaforicamente representa que a nossa natureza velha, a nossa natureza pecaminosa, ela está sendo sepultada. Deus não vai fazer coisas novas na tua vida sem antes sepultar o que é velho. Normalmente a gente quer algo novo, a gente chega no altar de Deus, e você pode chegar hoje e você pode pedir, é lícito, e Deus tem coisas novas, e Deus faz coisas novas, mas Deus tem um protocolo que Ele respeita. Deus diz assim para você: primeiro você sepulta o velho, para que eu te dê o novo. Primeiro você desce a sepultura dos teus vícios, e deixa lá o teu passado, deixa lá tuas manias, deixa lá os teus erros, deixa lá os teus pecados. Primeiro o Evangelho te mostra uma sepultura, para que você sepulte lá coisas que não são mais para viver contigo. O nosso hábito é querer viver com coisa velha, porque o Evangelho é novidade. Percebam que a palavra diz: andemos em novidade de vida. A palavra andemos no grego é peripateu. Pateu quer dizer caminhar, e peri vem de perímetro. Então o que a Bíblia está dizendo é que no nosso perímetro, em torno de nós, tem coisa nova de Deus, tem novidade. Quer uma boa notícia? Deus tem coisa nova para realizar na tua vida. Quer uma notícia que tu não vai gostar? Deus só vai te entregar o novo a hora que você sepultar o velho. Não adianta querer coisa nova enquanto você ainda teima em viver com coisas velhas. A nova natureza em Cristo, ela não dá certo, ela não combina com a velha vida. A gente quer o novo e não quer se desfazer do velho. A gente quer algo novo e não quer sepultar o velho. Mas Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: não ande com vida velha.
Não ande com hábitos velhos, com costumes velhos, com manias antigas. Deus te apresenta uma sepultura. E Paulo diz: somos sepultados, somos sepultados. Sabe quando Deus vai entregar coisa nova que está no perímetro da tua vida, está rodeando a tua vida? Tem coisa nova, mas Deus está dizendo esta noite: a hora que você sepultar o que é velho, eu abro os céus para entregar coisas novas na tua vida. Jesus foi para a sepultura e a gente não quer. A Bíblia fala aqui na palavra simpapto. Esse sim aqui no grego quer dizer junto. Ou seja, por isso que a tradução que traduziu sepultados com está correto. Porque se ele foi Jesus, ele está te convidando a ir para uma sepultura também. A sepultar as coisas velhas, como eu antes falei. Quando nós somos sepultados, depois da palavra sepultados, vem a palavra ressuscitado dentre os mortos. Acontece que a palavra ressuscitado aqui do grego é a palavra egeiro, e egeiro na verdade é levantado dentre os mortos. O que o texto grego está dizendo é que quando somos sepultados, agora somos levantados. É claro que o tradutor, quando ele está falando em sepultura e levantar dentre os mortos, é ressuscitar. Por isso que a tradução trocou o verbo levantar e explicou melhor, traduzindo por ressuscitar, porque quem está morto e volta à vida só pode que ressuscitou, embora o grego fale levantar. Então eu acho interessante que quando a gente só pode ser levantado de novo por Deus, se antes nós formos à sepultura. Muitas vezes a gente diz: Deus me levanta, Deus me usa, Deus levanta a minha história, Deus age na minha vida, Deus me honra, Deus entra com a providência, Senhor age, porque o verbo levantar é Deus te pegando e te erguendo, é Deus te honrando. Mas Deus está dizendo: eu não posso te levantar velho, eu não posso te levantar com as mesmas manias de sempre, eu não posso te levantar com as mesmas patologias que você não quer se curar, eu não posso te levantar com o mesmo gênio, com as mesmas rusgas, eu não posso te levantar na vida se você teima em viver do jeito velho. Mas se você disser para Deus esta noite: eu aceito sepultar o que é velho na minha vida, eu aceito abrir mão daquilo que até então eu não queria, então te prepara, a mão poderosa do meu Deus vai te levantar. Depois que tu bate na sepultura da vida, porque o evangelho te mostra uma sepultura, mas depois que tu bate lá, não tem mais o que descer, queridos. Depois que tu bateu na sepultura, que a palavra de Deus te convida a vir, não tem mais o que descer. E aí começa a tua ascensão, começa o teu crescimento. E aí vem Deus dizendo: bateu na sepultura, agora eu começo a te levantar. Levante a mãozinha direita para o céu. Quem bateu na sepultura hoje, quem está sepultando coisas velhas, te prepara. Deus te pega pela mão direita e te levanta, levanta, levanta. Ei, te prepara. A honra vai te alcançar, o agir de Deus vai te alcançar, o levantar de Deus vai chegar na tua vida. Quem crê, glorifique a Deus.
Percebeu o protocolo de Deus? Sepultura, levantar e novidade. Deus não tem novidade antes da sepultura, Deus tem depois da sepultura. Agora que você foi levantado, o apóstolo Paulo diz assim: para que andemos em novidade, peripateu. No perímetro tem coisa boa rodeando a tua vida. Tem notícia boa que já começa a se movimentar para te atingir. Já tem notícia boa que está procurando o teu endereço. Você aceitou sepultar tuas manias. Você aceitou sepultar teus erros. Você aceitou sepultar os teus pecadinhos de estimação. Agora Deus está dizendo: eu te levanto e eu abro os céus para trazer notícia boa, para trazer notícia boa. 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, Eu quero profetizar que tem coisas novas que estão procurando o teu endereço. Olhe para cá que lá vai mais um texto. Isaías 43, 18 e 19. Disse Deus na sua palavra: não vos lembreis das coisas antigas, nem considerai as coisas passadas. Eis que eu faço uma coisa nova. Eita, eu sou o Senhor que faço uma coisa nova, que está vindo para dar a luz. Levante a mãozinha para receber. Eu quero ser profeta para a tua vida. O meu Deus gosta de entregar notícia boa. O meu Deus tem notícia boa. Tem coisa boa que vai acontecer para aquele que resolve servir a Deus. Agora me ajuda a profetizar e cutuca essa criatura aí do teu lado e diga para ela: tem coisa boa vindo a teu caminho. O teu endereço Deus vai achar. Tem coisa nova. Quem crê, abre a boca para adorar. Primeiro endereço do evangelho, uma sepultura. Segundo endereço do evangelho, uma prisão. Capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Não tem nada de diabo não. É aquele outro que é quase pior que o Satanás, que é a nossa natureza. E é o que eu vivo pregando, que normalmente isso é culpa dos pregadores. Isso é culpa dos pregadores que falam mais no diabo do que na natureza carnal. Enquanto a Bíblia fala muito mais na nossa natureza caída do que em demônio, muito mais. 42 a 21, a Bíblia fala mais na nossa natureza do que em demônios. Embora eles existam, matam, roubam e destroem. Mas outro pior que o Satanás, não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas pelo menos eu tenho base bíblica para dizer, é a nossa natureza caída. E o ser humano costuma culpar o diabo de coisas que o diabo não tem culpa. É a mente dele.
Perceba que Paulo está dizendo: os membros do meu corpo guerreiam na minha mente. Paulo está falando de uma batalha aqui dentro. Ele vai usar a palavra guerrear. Essa palavra guerrear no original do grego quer dizer um exército que está perfilhado para uma batalha. E Paulo está dizendo: tudo isso acontece na minha mente. Olha que coisa horrível. Olha que coisa triste, uma batalha, a ponto de Paulo dizer, versículo 24: desventurado homem que eu sou, ou miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deixa eu te explicar, eu acho que eu já mencionei isso em alguma pregação esses dias atrás. Mas o nosso público se renova, isso é palavra de Deus, é hora de pregar esse assunto. Naquele tempo, antes da lei romana, porque a lei romana ela foi base do direito que temos até hoje na terra. Os romanos criaram muitas leis de proteção a presos, de tantas coisas, de proteção aos seus cidadãos. O direito romano, ele é a base para o direito atual. Mas entre os bárbaros daquela época, eles usavam amarrar um cadáver de um ser humano. Agora pensa, imagina comigo que cena deplorável. Eles pegavam o cadáver de um ser humano, claro que já em decomposição, em estado de putrefação, e amarravam esse cadáver no corpo de um preso, de um presidiário, e deixavam ali amarrado, a ponto de que esse preso, ele acabava adquirindo doenças, pelo fato de estar com o corpo dele preso a um cadáver em decomposição, porque as toxinas, as bactérias, os vermes daquele corpo acabavam contaminando o preso. E Paulo lembrou desse episódio que havia nos tempos antigos, e ele diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? E ele está falando de quê? Que em Paulo havia um corpo amarrado a ele, mas que corpo? Era a sua natureza pecaminosa. Se Paulo, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, depois de Jesus, ele foi o homem mais importante do Novo Testamento, se ele falou que a natureza dele era como um corpo, e ele chamou-se de miserável, o que vai sobrar para mim? O que vai sobrar para você se Paulo disse isso a respeito dele mesmo? Então, queridos, é para você ver que na Bíblia nem tudo é diabo, muitas vezes é nós, é a nossa natureza. Nós somos presos pela nossa natureza caída. O camarada diz: pastor, eu pequei, eu fui lá no bar do Zezinho, enchi a cara, mas foi o Satanás. Não, calma aí, não foi o Satanás, não, foi você. Nem Satanás toma essa cachaça aí que tu toma, isso aí foi você que foi. Ah, pastor, eu fui lá no motel e eu pequei, pastor, eu fiz coisa errada, mas foi o diabo. Para isso um pouquinho, o diabo não precisa e se meter em motel, foi você que foi lá, você que pagou, você que levou uma companheira, enfim. Sabe de uma coisa? Nós culpamos a Satanás de coisas que nós praticamos. Jesus disse, Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas Jesus disse, eu não sou melhor que Jesus para pregar o contrário. Jesus disse, a carne é fraca. Paulo diz, miserável esta carne. Então cuidado, você precisa entrar em oração, você precisa vigiar, porque não é o diabo que vai te derrubar, não.
não, é a tua própria natureza, que gosta de se lambuzar no que é errado, que gosta de uma fofoquinha, que gosta de um cigarrinho, que gosta de uma mesa de bar, que gosta de uma maconha. Não tem nada de capeta, é a nossa natureza que quer o pecado. Mas Paulo dá um remédio, capítulo 8, versículo 5: porque os que se inclinam para a carne, eles cogitam das coisas da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Só tem um jeito de vencer essa natureza má, essa natureza profana que habita dentro de nós. De que jeito? É se inclinar para as coisas do Espírito. Se inclinar para as coisas do Espírito é se inclinar, se inclinar, se inclinar. O que é se inclinar para o Espírito, pastor? É gostar de culto, é gostar de Bíblia. Eu sei que pregar cartas de Paulo é apertar os parafusos da tua vida, mas quem é inclinado para as coisas do Espírito, o pregador pode pegar pesado, mas ele dá glória a Deus, porque quem está no Espírito ama as coisas do Espírito. Quem está no Espírito, ele não vê defeito no louvor. Quem está no Espírito, ele não vê defeito na música. Quem está no Espírito não vê defeito na pregação. Quem está no Espírito pode fazer 0 grau, ele vem para a igreja. Quem está no Espírito, ele renuncia a balada para vir para a casa do Senhor. Quem está no Espírito, ele rejeita o cigarro da maconha e vem tomar a Santa Ceia. Quem está no Espírito rejeita as ofertas do mundo e se deleita na glória, na glória. Quem está no Espírito, levanta a mão e dê glória a Deus. Terceiro endereço do Evangelho. Lembra do primeiro? Sepultura. Segundo, a prisão. Preso em nós mesmos. Terceiro, um tribunal. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, não esqueça dessa palavra agora. Significa que antes não era assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu acho interessante a palavra condenação, do grego katakrima, quer dizer sentença condenatória, julgamento, punição, demanda judicial. A Bíblia diz, e agora sim, Satanás ele presta um serviço no tribunal, que ele é o promotor da justiça. O juiz é Deus, o advogado de defesa é Jesus. A Bíblia é quem diz isso. Mas quem chega lá para te acusar no trono é ele, o Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então está na Bíblia. É ele que se apresenta diante do trono. Fez isso com Jó, está lá no livro de Jó. A Bíblia diz que os anjos de Deus estavam perante ele, e dentre os anjos apareceu Satanás. E Deus olhou para ele e disse: tem visto, ó meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás disse também, né? Tu tens cercado ele de todos os lados. Agora deixa eu tocar nos benzinhos dele.
Deixa eu tocar nos imóveis, no gado dele, e ele vai blasfemar na tua cara. Está lá na Bíblia. Foi uma acusação, foi outra acusação. Mas Jó se manteve fiel. Jó perdeu tudo que ele tinha. E quando Satanás está em silêncio, ele fez para os demônios: silêncio. Agora ele vai blasfemar. E a acusação, o processo que eu entreguei na mesa do juiz, agora vai me declarar vitorioso, porque o homem só serve a Deus se ele receber benefício de Deus. Olha o Jó pecando, olha o Jó pecando. Mas quando o Jó abriu a boca, ele disse: nu eu vim para este mundo, nu eu voltarei. O Senhor me deu, Ele mesmo tomou, não interessa. Sobretudo, seja bendito o nome dEle. Na vida de Jó, Satanás perdeu, ele ganha na vida de outros, que realmente servem a Deus pelos benefícios que Deus recebe. O inimigo acaba tendo razão em algumas pessoas que procuram a Deus por interesse, ainda bem que não é o teu caso. Porque se Deus te der, deixa que Ele te dê. Se Ele não te der, adora do mesmo jeito. Porque no fim das contas, Ele pode não te dar por um tempo para te provar. É o que acontece com alguns. Pastor, eu fui na tua igreja, eu queria tal coisa, eu pedi tal coisa, não recebi, então, portanto, a tua oração não funciona, a igreja que você pastoreia não funciona, a Bíblia que tu prega não funciona, e o Deus que tu anuncia também não atende. E a pessoa abandona. Ela não sabia que Deus estava provando ela. Deus estava assistindo, Deus te botou na prateleira para ver até onde tu ia. Mas se você continuasse, o Senhor não me curou, mas eu estou te dando glória. O Senhor não abriu a porta de trabalho que eu pedi, mas eu estou aqui te adorando. O Senhor não atendeu aquela oração, mas eu te sirvo do mesmo jeito. Olhe para cá. Não faz parte do caráter de Deus ver um filho seu pedindo, adorando, e ele te deixar no seco, ele te deixar no vácuo. Deus não faz isso. A Bíblia diz que ele deu a Jó o dobro. Então aguenta. Por mais que Deus esteja te provando a tua fé, a Bíblia diz que a nossa fé é provada. Eu não estou acima da Bíblia. O apóstolo Pedro diz que a nossa fé é provada. O que é fé provada? É quando você não está recebendo de Deus e tu vai ter que continuar crendo. Isso faz parte da tua prova. E na tua prova nem adianta eu botar a mão na tua cabeça e orar por você. Sabe por quê? Porque é tu e Deus. Se eu me meter ali, não vou te ajudar muito. É Deus está te provando. E aí eu estou dizendo: Deus atende. Deus está dizendo: calma, Diogo. Deixa de ser precipitado, pregador. Eu coloquei ele na prateleira. Eu coloquei ela na conserva. Para ver até quando ele vai ser fiel. Ela vai ser fiel. Mas a hora que Deus achar que tu passou na prova, nem precisa eu orar. Ele mesmo levanta do trono, abre a torneira do céu e despeja sobre a tua vida. Agora já imaginou o Satanás levar um processo lá no trono? Acusação contra Diogo, Antônio, Ricardo, William, Alisson. Acusação. Tá. Mas de repente se levanta o teu advogado. Com licença, excelência, que por sinal é meu pai.
Esse cidadão que o Satanás trouxe aqui uma acusação, ele creu, ele acreditou no meu evangelho e na minha palavra, e segundo falou o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há. Para quem está, ei, o Satanás pode te levar no tribunal, mas tu tem um advogado para te defender, ei, a tua causa já é vencida pelos méritos de Jesus Cristo. Quem crê, glorifique a Deus. Quarto endereço do evangelho, e o melhor: o evangelho te apresenta um paraíso. Só que eu não sei se tu vai se alegrar tanto assim, porque nós seres humanos, nós temos um defeito. A gente até sabe que vai ter paraíso, mas a gente está dizendo para Deus, Deus me dá agora aqui. E Deus dá. Antes de entrar no assunto, eu preciso dizer que o Deus que tu aceitou, que tu creu, que você quebrantou seu coração para ouvir a palavra dele, entrou na casa dele, está ouvindo a palavra dele. Ele não é Deus mesquinho, não. Ele é recompensador daqueles que o buscam, diz a palavra. Jesus disse que se alguma pessoa deixar pai, mãe, casas, bens, por amor dele, da sua palavra, terá 100 vezes mais nesta vida, e no porvir terá a vida eterna. Então calma aí, segura. Jesus vai te dar coisas boas aqui na terra. Mas alto lá. Eu preciso te explicar que por mais que ele te dê coisas boas aqui, e vamos combinar, eu até desejo, viu? Eu desejo que Deus te dê aquele emprego que você sonha, aquela promoção, aquela fazenda. Eu desejo a lavoura, uma boa colheita, a casa própria. Eu desejo que Deus te dê tudo isso. Não é pecado, e Deus até tem prazer em dar para aquele que o serve. Ele é dono de tudo. Se ele não entregar para os filhos dele, vai entregar para quem? E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, agora que cremos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Todavia aqueles que o receberem, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora vamos voltar para o texto. Romanos 8:18. Porque para mim eu tenho por certo, disse Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Chamo a vossa atenção para a palavra comparação, do grego axios. E axios em grego é uma balança. E sabe o que Paulo está fazendo aqui, Antônio? Você que trabalha com balança. Paulo está dizendo o seguinte: aqui nesta vida tu vai ter sofrimentos. Mas do outro lado, você vai ter uma glória eterna. Então Paulo está dizendo, eu tenho por certo que o sofrimento deste tempo presente não dá para comparar. A palavra comparar no grego axio quer dizer balança. Ele está dizendo não dá, eu não consigo acertar o peso. Não dá para equilibrar na balança, porque o teu sofrimento de agora não é nem perto da glória que tu vai ter na eternidade com Deus.
E aqui eu vou te dar uma notícia que talvez tu não gostaria muito de ouvir. Lembra que na quinta passada eu preguei sobre a graça de Deus? Ninguém lembra, mas tudo bem. Misericórdia. Oh, Jesus. E dentre as coisas que eu ali falava, Paulo disse, afasta de mim esse espinho. Afasta, afasta. Orei 3 vezes. Jesus olhou para ele e disse, Paulo, sinto muito. Minha graça te basta. Sabe o que Jesus está dizendo? Paulo, isso aí que tu está me pedindo, eu não vou atender, não. Não vou. E os dois eram amigos, Paulo e Jesus. Jesus aparecia para ele, descia do céu. O pai perguntava, onde é que tu vai, filho? Vou lá na terra visitar o Paulo. Ele foi lá, pregou para o Paulo, ele aceitou o Paulo, não foi nem Paulo que aceitou ele. Derrubou do cavalo um caminho a Damasco. E ainda disse, Paulo, eu te aparecerei outras vezes ainda. Então Jesus desceu outras vezes do céu só para dar aula para Paulo. E eu imagino Paulo lá em Éfeso, na casa de Tirano, 2 anos ele alugou para dar aula de teologia. De repente Paulo está lá estudando para dar aula, e apresenta Jesus. Pai do Senhor, Paulo. Quer dizer, eu nem sei se Jesus dá Pai do Senhor. Quer dizer, ele dá shalom, né? Shalom aleichem, paz seja contigo. Shalom lechá, paz seja contigo. Ele dá paz sim. Ô Jesus, pois é Paulo, eu desci aqui para te explicar sobre a ceia hoje. Lembra que Paulo sobre a ceia diz, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Então tem muita coisa que Paulo não tinha onde ler na Bíblia. Então a própria Bíblia encarnada desceu e falava para Paulo. Agora um dia o verbo que se fez carne chegou para Paulo e disse, Paulo, isso aí que tu está pedindo eu não vou atender. Porque eu preciso de você com essa tua fraqueza aí, na carne. Porque quando tu tá fraco, Paulo, é então que tu tá mais forte. Porque eu tenho um protocolo, o meu poder, o meu dunamis, o meu poder, ele se aperfeiçoa, é na tua fraqueza. Porque quando tu tá fraco, tu depende de mim. Quando tu tá fraco, tu dobra o teu joelho. Quando tu tá fraco, tu lembra que igreja existe. Quando você tá impotente, você lembra que eu existo e eu abro o céu para te abençoar. Uma boa notícia. Deus vai resolver muita coisa na tua vida. Amar, Ele não vai resolver tudo. Não porque Ele não tem poder, é porque Ele não vai querer fazer isso. Explico, Ricardo. Porque Paulo está dizendo, ele não está dizendo, eu tenho por certo que a picanha, a Coca-Cola do tempo presente, não, ele não está dizendo isso. As férias, eu tenho por certo que o sorvete, o chantilly, não. Ele está dizendo sofrimento. Quem é que gosta de sofrer? Eu não. Sei você, eu não gosto. Mas por mais que eu não goste, tem coisa que eu tenho que conviver. Tem situações que eu preciso viver. Um dia minha mãe chegou, contei para ela que ali no bairro Jabuticabal eu vi um cadeirante levantar da cadeira, uma senhora. E eu nem orei por ela. Eu só disse, Jesus, eu sei que tu tem poder para curar. Ela levantou. E aí a minha mãe disse assim para mim, por que tu não pede para Deus para Ele te curar dessa bronquite que tu tem desde os 3 anos de idade? Ela me conhece, foi ela que me criou. Eu disse, mãe, eu já pensei sobre isso, mas eu tentei falar e o Espírito Santo comunicou comigo. Não adianta, só eu não vou te curar.
Para mim pregar para você aqui, eu estou debaixo de remédio. Sabe por quê? Porque é o sofrimento que eu preciso viver. Porque Deus não vai resolver tudo. É para isso que muitas vezes eu dobro o joelho e digo: quer saber de uma coisa, Jesus? Eu não sou nada. Eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno. Mas quando eu faço isso, Ele fica em pé no trono, abre um sorriso e diz: eu vou te usar hoje, alemãozinho. Sabe por quê? Eu vou te usar hoje, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu preciso de você dependente. Eu preciso de você dependendo da minha graça. A Bíblia não fala em 80%, eu que estou entendendo que Deus vai resolver 80% dos problemas da tua vida. Mas tem lá uma porcentagem que Deus não vai te atender. Que é aquela que Ele deixa para você depender dEle. Porque senão tu vai se achar o Jiraya. Senão tu vai jurar que é o Capitão América. Você vai achar que é o Jaspion. Mas Deus está dizendo através de Paulo: o sofrimento que tu vai ter que conviver, embora Deus vai resolver quase tudo na tua vida, o sofrimento que eu vou permitir na tua vida, não dá para se comparar com a glória que vai ser revelada na tua vida. Aí para Paulo entender, Wagner, não adiantava Jesus descer na terra de vez em quando para dar umas aulas para Paulo. Aí eu imagino Jesus no lado de Deus, dizendo: Pai, eu desço lá, dou aula para Paulo, revelo a ceia para ele, revelei tanto assunto para ele, revelei o arrebatamento para ele. Mas Paulo, eu vou ter que trazer o Paulo aqui em cima para ele dar uma olhadinha como é que é o negócio aqui em cima. 1 Coríntios, Paulo fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso e ouviu e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Pensa a minha curiosidade. Aí sabe o que acontece, Israel? O Paulo esteve lá em cima, viu tudo o que ele viu, e ele chega na terra de volta e diz: nem vou contar o que eu vi lá. Não é lícito eu referir a vocês. Vocês não vão aguentar, vocês não vão suportar, vocês vão endoidar. Mas aí ele escreve: olha, o que eu vou gotejar aqui no texto é o seguinte. Eu só vou dizer o seguinte: 1 Coríntios 2: as coisas que o olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração e à mente do homem, é as coisas que Deus preparou. É as coisas que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Aí o ladrão, o Dimas, que está ao lado da cruz de Jesus: Nazareno, pois não, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Adiantava dar casa própria para ele? Ferrari, Lamborghini, fazenda no Goiás, cheio de gado. Hoje ainda estarás comigo no paraíso, tá bom para ti? Fechado, Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso.
João viu a cidade santa e as ruas são de ouro. E eu falei aqui na quinta passada: ouro, para você ter numa aliança, você paga um monte de dinheiro, mas lá no céu, ouro vale tão pouco que eles usam para pavimentar as ruas. Para pavimentar as ruas. Ei, deixa eu te dizer aqui, talvez tu ainda pague aluguel, mas Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. O sofrimento que você passar nessa terra, talvez tu tome ceia aqui, Deus não atendeu aquele teu pedido. Talvez Ele vai atender tantos pedidos, mas talvez alguma coisa Ele não vai resolver. É nesta vida, na tua vida, mas fica tranquilo. Eu quero que você entenda, que você entre nessa casa e diga: Deus, eu tenho um pedido para te fazer. Se o Senhor não fizer, tá tudo bem, porque eu sei que a minha glória está lá em cima. Eu sei que a minha riqueza, eu sei que todas as bênçãos não vai caber aqui na terra. O que o Senhor não me der aqui, o Senhor vai me dar lá em cima. Há um paraíso para você. Eu não sei se tá bom, para mim tá bom. Quem acha que tá bom, fica em pé para dar glória a Deus. Os sofrimentos desse tempo presente não dá para comparar. Balança com a glória que em nós há de ser revelada. A palavra revelada é apocalíptico. Apocalíptico quer dizer algo que está atrás de um véu. Está escondido. Então Deus tem tanta coisa para te entregar que tu nem pediu. E nem passou pela tua mente. Que tu nem tem noção, por isso que Ele não vai te dar aqui. Ele vai te dar lá em cima. O que eu tenho para te dizer é: tem coisa atrás da cortina para Deus te entregar lá em cima. Mas para você chegar lá, tu vai ter que aturar a igreja. Pastor, aqui tem defeito. É claro que tem. Você achava que eu pensava que não tinha? Eu sou pastor e sei. Aqui tem problemas? Tem. Nós fizemos tudo certinho? Não. Mas você tem que primeiro chegar na casa de Deus, aceitar a proposta do Evangelho, para você receber o que está atrás do véu. Muita coisa Deus vai te entregar aqui, outras Ele só vai te entregar lá em cima. Mas você continua vivendo porque Ele nos deu vida eterna. Eu quero nesse momento estar orando por você que quer se achegar à frente do altar e pode fazer o teu pedido, porque Ele pode dar, mesmo que Ele não entregue tudo, mas Ele já te deu a tua ação. Se achegue diante do altar de Deus e coloca o teu pedido para o Senhor. Coloca a tua oração perante Deus. Uramanduremando. Eu contei aqui o que Deus não fez por mim. Mas se eu contasse tudo o que Ele já fez, não dava uma hora para contar. Se eu contasse tudo o que Ele já fez, Antônio, se eu contasse tudo o que Ele já fez, tu acha que eu vou me ligar por 10% que Ele não fez? Eu tenho que olhar para os 90% que Ele fez na minha vida, os 90% de oração que Ele atendeu, de livramentos que Ele me deu, de curas que Ele me deu. Escapei da morte, pelo que eu sei, 4 vezes. Acidentes, Covid, hospital. Eu passei por todas estas coisas e Ele desceu e mostrou para mim: eu te livrei. La brava calachei.
Labraço, levante a sua mão, faça o teu pedido, pode ser até um agradecimento, fale com Deus. Se Ele não entregar tudo aqui, vai te entregar no porvir, mas receba a bênção. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Receba a tua bênção, receba as novidades de Deus na tua vida. E só quem está abençoado com essa palavra, aplauda bem forte o nome de Jesus.